Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje vamos falar de um livro fininho, pequenininho em relação ao tamanho, mas grandioso em relação ao conteúdo. O livro é A Importância do Ato de Ler, do educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Mas antes disso, já curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Faça isso, por gentileza, para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube como uma voz importante para falar sobre literatura, cultura e educação. Tá certo? Posso contar com vocês? Vamos lá para o livro. Pessoal, esse é um livrinho pequenininho, como eu falei, mas são 3 artigos que eles se complementam sobre o mesmo tema, e a gente aqui só vai falar sobre o primeiro texto, que na verdade não é um artigo, é um discurso que o Paulo Freire fez para a abertura de um congresso sobre leitura. E o primeiro artigo ele dá nome ao livro, A Importância do Ato de Ler, e essa abertura desse evento aconteceu em 1981, ou seja, há mais de 40 anos. Vamos ver se esse texto continua atual? Eu separei, esse é daqueles textos que, assim, ele é muito curto, eles são 6 páginas. Claro, vai depender do tamanho da edição de bolsa, edição maior, mas é um texto realmente fácil de ler, uma leitura gostosa, e ele é curtinho, esse primeiro artigo, só que é aquele tipo de texto que você tem vontade de marcar do início ao fim. Tantas são as coisas interessantes que a gente encontra por lá. E eu separei, obviamente, apenas alguns trechos, mas vale muito a pena a leitura integral do texto. Tá certo? Eu separei alguns trechos e eu vou ler aqui as aspas e ir comentando, como eu geralmente faço aqui no canal. Primeiro trecho. Rara tem sido a vez, ao longo de tantos anos de prática pedagógica, por isso política, em que me tenho permitido a tarefa de abrir, de inaugurar ou de encerrar encontros ou congressos. E ele começa o texto assim, já dizendo que a prática pedagógica é sinônima de uma prática política. A palavra política, óbvio, ela é muito mais do que a questão partidária, só que a gente acaba muitas vezes condicionando a ideia de política à questão de partidos. E eu tenho que dizer, visto que aqui, volto a frisar isso que eu sempre falo nos meus vídeos, é uma visão muito pessoal do que eu leio e do que eu vejo, então se você tem uma opinião diferente, por gentileza, coloque aqui nos comentários, eu vou gostar muito de ler. Eu concordo com Paulo Freire, eu concordo que a prática pedagógica é uma prática política. Por quê? Porque política é participação coletiva, é o acordo entre as partes diferentes que têm que chegar a um acordo, muitas vezes abrindo mão de alguma coisa, em benefício de um acordo maior. E eu vejo a escola e a sala de aula exatamente dessa forma. Todo ano, quando eu começo frente a uma turma nova, uma turma que eu não conheço de preferência, eu tenho na minha mente o seguinte: tanto a vida deles quanto a minha vida no final do ano tem que estar melhor do que no início. E na vida não necessariamente com coisas práticas, né, com consumo, com produto, não necessariamente. O que eu penso é, através da educação, através do conhecimento, a gente tem que sair dessa experiência transformado, mas transformado para melhor. E essa prática em sala de aula é uma prática política. Porque você tem atores diferentes, com histórias diferentes, mesmo que sejam todos de um mesmo bairro, são histórias diferentes. E o professor também chega com uma história diferente. A gente tem que entrar num acordo, através da negociação, através de um abrir mão de uma coisa e o outro abrir mão e a gente chegar num bem comum. Eu acredito na educação assim, em que as partes interajam para chegar a um acordo. Para mim, a educação é participação. Não dá para um professor, eu falo isso por mim, não dá para um professor ser autoritário. Autoritário no sentido de definir tudo a todo momento. Não. As partes, quanto mais a sala de aula interagir politicamente para um bem comum, mais a educação vai acontecer,
mais a educação vai ser transformadora. Por isso que esse primeiro tópico do Paulo Freire, eu concordo plenamente. É o diálogo. Através do diálogo que a gente vai construir uma educação melhor, uma sociedade melhor, uma democracia melhor. O segundo tópico aqui, as segundas aspas que eu separei para ler do livro, é o seguinte: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Esse é um ponto essencial para compreender toda a prática do Paulo Freire, que é o respeito à cultura de cada um, o respeito pela individualidade e a construção desse mundo, seja da criança, seja do adulto. O respeito e a compreensão do mundo particular de cada um vai fazer a sua prática pedagógica ser mais adequada para aquela pessoa. E a compreensão da palavra escrita necessita da compreensão do mundo daquele cidadão. Da mesma forma que a compreensão do mundo precisa também da palavra para essa compreensão se ampliar. Então, compreensão de mundo e compreensão da palavra se relacionam, se ajudam, se alimentam. A gente vai falar mais desse tópico ao longo aqui dos trechos que eu separei, porque isso é fundamental para compreender a prática do Paulo Freire. Depois, no texto, o Paulo Freire começa a descrever a sua infância para falar, em parte, como que o mundo interior dele foi formado antes dele compreender e conhecer a palavra escrita. E ele descreve isso de uma forma muito carinhosa. Eu vou abrir as aspas, vou ler para vocês aqui uma parte do texto que ele fala da infância dele. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, na dança das copas das árvores, sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, as águas da chuva brincando de geografia. Aqui o Paulo Freire mostra a importância da sua infância para a construção de imagens, pelas texturas, pelo cheiro, o mundo interior dele sendo formado. E esse mundo interior, como eu disse, sendo respeitado para depois chegar na leitura das palavras escritas. Diferentemente, muitas vezes, de você chegar impondo a um aluno que aprenda um conjunto de palavras e conhecimentos que estão muito distantes da realidade dele. Paulo Freire defende aqui, a gente vai ver mais para frente, que a gente parta do mundo interior do aluno, para esse mundo interior ir se expandindo. Não partir de uma coisa totalmente distante dele, mas respeitando a sua cultura. Mas aqui ele falando da infância dele, e aí eu tomo a liberdade, peço licença, para também falar um pouco da minha, de acontecimentos e situações em que a sonoridade das palavras, em que a textura, em que os cheiros também foram muito importantes para eu me formar depois leitor da palavra escrita. Eu poderia falar de várias coisas, mas algo que eu lembro com muito carinho é a sonoridade das palavras do nome das frutas da minha infância. Eu vou ler aqui porque eu anotei várias, teria muitas outras, porque felizmente a minha infância teve uma grande variedade de acesso a frutas. Vamos lá, eu vou ler. A sonoridade dos nomes das frutas: manga, jaca, melancia, cajá, jabuticaba, jambo, ingá, acerola, graviola. Essa sonoridade, esse som gostoso das palavras, que dá água na boca quando eu lembro sempre, isso me acompanhou e me acompanha até hoje. Então a minha relação com as palavras também se formou de uma forma muito carinhosa. E falando dessas palavras, eu lembro, por exemplo, do Dorival Caymmi, quando ele fala coqueiro de Itapuã. Coqueiro. A palavra coqueiro para o Dorival Caymmi não é apenas um pé de coco, mas é um símbolo
de algo que ele tem uma lembrança querida. E quando eu falo o nome dessas frutas, pode ter certeza, várias imagens surgem na minha mente e eu lembro com muito carinho desse período da infância. Então, a memória afetiva com as palavras também é muito importante. Você tem a memória afetiva de alguma palavra, de algum acontecimento? A sonoridade das palavras, o significado das palavras, que às vezes é diferente de uma pessoa para outra, dependendo da região? Coloque aqui nos comentários que eu vou me deliciar lendo a sua história. Mas vamos seguir com o texto do Paulo Freire. Depois ele continua falando de sua infância e diz que a alfabetização dele se iniciou em casa e começou com gravetos no quintal, rodeado daquele mundo em que ele vivia, que ele conhecia, que ele respeitava, que eram as árvores, que era o canto dos pássaros, que era o som do vento. Então, em meio a esse mundo que faz parte dele, ele também lidou com o aprender da palavra escrita. E uma coisa muito importante que ele salienta, que os pais dele respeitaram o seu mundo interior, respeitaram a sua cultura. E quando foram ensinar palavras, eram palavras com as quais ele já convivia, com as quais ele já tinha familiaridade. Então ele coloca isso, essa importância do respeito à sua cultura. Depois o Paulo Freire no texto fala de alguns professores que ele teve, que felizmente também agiram da mesma forma respeitosa com a cultura dele, com as palavras que ele tinha conhecimento, acesso e familiaridade. Então o processo de alfabetização e aprendizado da palavra escrita, tanto em casa quanto na escola, para o Paulo Freire não foi traumatizante. Foi, pelo contrário, num ritmo gostoso, num ritmo agradável. Depois, o Paulo Freire vai falar de quando ele se tornou professor, seguindo essa jornada, né? E ele fala aqui, vou ler umas aspas também, de um período em que ele foi professor de alfabetização de adultos. Falando nisso, algo que era para eu falar lá no início do vídeo eu acabei esquecendo, eu fui levado a falar desse livro com lembrança do vídeo que eu falei sobre o filme que estão falando sobre Paulo Freire e que justamente destaca o momento em que o Paulo Freire alfabetiza mais de 300 pessoas num curso de 40 horas. Então, caso vocês não tenham visto esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição do canal. Tranquilo? Na descrição do vídeo. Então eu vou ler essas aspas de quando ele fala da experiência dele como professor de alfabetização de adultos. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento. Por isso mesmo, como um ato criador. Para mim, seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos Babebi-Bobu e dos Laleli-Lolu. Em outras palavras, o que o Paulo Freire está falando é: eu, Paulo Freire, fui respeitado, a minha cultura foi respeitada no meu processo de alfabetização. Eu aprendi com palavras que já tinham um pé no chão. As palavras desimportantes, como diria o poeta Manuel de Barros. Então Paulo Freire fala isso. Eu recebi esse carinho e o meu processo de transição entre um observador do mundo para alguém que lê as palavras sobre o mundo e também escreve as palavras sobre o mundo, foi um processo respeitoso e num ritmo agradável. Ele falou, eu não vou fazer com eles o que não foi feito comigo, eu vou fazer com eles o que foi feito comigo e deu certo, que é trabalhar palavras do convívio deles. Por exemplo, se você vai alfabetizar pessoas que trabalham na construção civil, levar palavras que eles já utilizam, que eles já conhecem no meio. Se você vai trabalhar com alfabetização de pessoas que trabalham como cozinheiras e cozinheiros, usar palavras do contexto dessas pessoas. E a partir disso, ir expandindo esse mundo através de palavras novas.
mas partir da sua cultura, partir do seu respeito. E ele diz isso. Ele diz que ele fez isso e, já adianto, teve ótimos resultados. Tanto que o mundo inteiro venera a ação do Paulo Freire como educador, que tem ações tanto no Brasil quanto fora do país. Ele encerra esse discurso, esse texto que a gente está analisando aqui, da seguinte forma. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo, ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. O que o Paulo Freire coloca aqui no encerramento é que não é só o mundo que ajuda a leitura e a escrita, mas a leitura também ajuda na construção desse mundo. Por quê? Porque quando você é um agente ativo, em que a sua cultura foi respeitada e você compreende politicamente que você é um cidadão em um determinado tempo, em uma determinada cultura, que o seu processo de estar ali se deve a um processo histórico, ou seja, você é um ser junto a outros em uma situação complexa. Quando você compreende isso, que você aprende a ler esse mundo com as palavras e você passa a escrever essa história, você passa a contar você mesmo a sua história com as suas palavras. E aquele mundo que antes era contado por outras pessoas passa a ser contado por você. E se é contado por você e por outras pessoas do seu convívio, Paulo Freire está dizendo que você pode transformá-lo. Então é uma educação que não é passiva, é uma educação transformadora. Eu acho esse texto todo muito lindo, indico novamente a leitura, porque realmente nós temos que ler a história dos outros, com certeza, mas é fundamental que todos nós possamos contar a nossa história pelo nosso ponto de vista. E compreendendo assim o nosso mundo de uma forma mais interessante, mais participativa, mais democrática. Pessoal, leiam o texto, assistam por gentileza o outro vídeo sobre um filme que estão fazendo sobre o Paulo Freire. Adianto que vai ser um filme muito interessante. Peço que curtam esse vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal. Eu agradeço a todos. Abraço, até mais, se cuidem. Tchau, tchau.